Olá, paz em seu coração. Como é bom estar com você em mais o Evangelho em Espírito e Verdade. No nosso programa vamos conversar sobre os ensinos de Jesus, o trabalho dos seus apóstolos, a história do Evangelho, tudo isso através dos princípios que formam o Espiritismo e também através das revelações mediúnicas. E no programa de hoje, nós vamos justamente destacar a história do Evangelho. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Sermão da Montanha, uma famosa passagem, aquela de que você pode pedir, que será dado a você por Deus. Vamos continuar a nossa caminhada na vida e obra de Paulo de Tarso, na sua terceira viagem de divulgação do Evangelho, onde ele se encontra em Éfeso, mas precisa sair dessa cidade para se deslocar, então, para Corinto. Mas nós vamos estudar tudo isso daqui a pouco. E vamos finalizar o nosso programa respondendo a sua pergunta. Lembrando que estamos ao vivo em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador através do YouTube. Portanto, você pode enviar aí a sua mensagem. Você pode dar o seu alô, pode fazer sua pergunta, enviar um abraço, enfim, nós ficaremos muito felizes com a sua participação. E iniciando então hoje o programa, nós vamos então conhecer a história do Evangelho. Como que os ensinos de Jesus deram origem ao Novo Testamento, ou Evangelho. A vida e os ensinos de Jesus, nos primeiros tempos, foram transmitidos pela tradição oral, por aqueles que conviveram com o Mestre, notadamente, claro, seus discípulos. A comunidade evangélica dos primeiros tempos do cristianismo era pobre de recursos, e a escrita em papiros era mais comum entre os doutores da lei e os romanos. Aliás, o papiro era caro, muito diferente dos dias atuais, em que dispomos fácil e fartamente de papel, assim como da comunicação digital. A oralidade era uma tradição, naturalmente com seus inconvenientes, pois a palavra falada e ouvida pode ser mal entendida e mal interpretada, assim como sofrer alterações com facilidade. E outra questão na construção dos textos, que vão dar origem ao Novo Testamento, é o estudo que precisamos fazer da cultura judaica, ou seja, compreender a cultura judaica daqueles tempos, da sua religião, ambas, a cultura e a religião, impregnadas de elementos simbólicos, folclóricos, com a utilização de histórias para interpretação e palavras e frases, muitas vezes, enigmáticas, bem ao gosto dos doutores da lei e dos sacerdotes dos templos. Boa parte do povo judeu era analfabeta e utilizava de dialetos regionais, como, aliás, é o caso de Jesus e seus discípulos, que, segundo o consenso dos historiadores, falava o aramaico. Bem, nós lemos em José Carlos Leal, no seu livro Jesus, Sua Terra, Seu Povo e Seu Tempo. Aliás, uma obra excelente. Abrindo aspas. O aramaico era uma língua semítica muito antiga, aparentada ao hebraico e originariamente falada pelos arameus. Com o passar do tempo e a evolução de certas comunidades do Oriente Médio, o aramaico veio a incorporar diversos dialetos e gozou de grande uso, especialmente no sudoeste da Ásia. Pode-se afirmar, com alguma segurança, que o aramaico foi usado desde o segundo milênio antes de Cristo, até cerca do ano 500 depois de Cristo. O aramaico era uma das 3 línguas em que a Bíblia foi escrita, lá na sua origem. A tradição oral subsistia ao lado dos textos escritos e era mais rica, mais completa, principalmente entre a população comum. No livro Paulo e Estevão, do benfeitor espiritual Emmanuel,
através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, temos a descrição do encontro entre Estevão e Simão Pedro, na Casa do Caminho, lá em Jerusalém. E Estevão está iniciando o seu contato com o cristianismo. E ele vai beber na fonte original, ao ouvir da boca de Pedro, com detalhes, com sentimentos aflorados, a história da vida e dos ensinos de Jesus. E ficamos aqui imaginando, deve ter sido uma narrativa exuberante, que, naturalmente, Emmanuel não pôde transcrever, e que Mateus, muito palidamente, estava já gravando em palavras escritas, em rolos de papiro, que vieram a constituir um dos evangelhos. Bem, no total, compõe o Novo Testamento 27 livros. Pesquisas apontam que os primeiros textos surgiram por volta do ano 42 depois de Cristo e teriam sido escritos em grego koiné, língua muito comum naquela parte da Ásia dominada pelo Império Romano. Mas aqui temos uma informação espiritual de relevância que se encontra no livro Paulo e Estevão, que acabamos de citar, de que os apontamentos de Mateus ou Levi já estavam disponíveis no ano 35, servindo aos discípulos que se encontravam em Jerusalém. Esses apontamentos de Mateus são conhecidos pelos pesquisadores como o livro dos ditos do Senhor, ou seja, seriam escritos que passavam para as pessoas os ensinos morais de Jesus. Não é ainda o Evangelho segundo Mateus, que vai aparecer bem depois. Mas no ano 35, segundo Emmanuel e pesquisadores, nós temos esses ditos do Senhor. Então, um escrito de Mateus, colocando para o papel, o papiro, no caso, os ensinos morais de Jesus. O Novo Testamento é formado, então, pelo conjunto dos 4 evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, as 14 cartas de Paulo de Tarso, as cartas universais de Pedro, são 2, temos as cartas de Judas, Tiago, as cartas de João, um total de 3, e o Apocalipse, que significa revelação, que também foi escrito por João. Nós temos aqui o estudioso Dirceu Machado, com uma obra muito importante para todos nós, que é o livro Respingos Históricos das Escrituras Sagradas. E ele, falando então dos fundamentos do Evangelho, nos informa que, vamos abrir aspas, nem todos esses livros foram aceitos imediatamente pela Igreja primitiva. Algumas das cartas de Paulo foram contestadas na Antiguidade, bem como o Apocalipse de João e algumas das chamadas epístolas católicas ou universais menores. Entretanto, gradualmente, eles se juntaram à coleção já existente, que era aceita pelos cristãos, formando o cânone do Novo Testamento. Essa coleção de 27 livros influenciou não apenas a religião, a política e a filosofia, mas também deixou sua marca permanente na literatura, na arte e na música. Então, fechando aspas, nas palavras de Dirceu Machado. Bem, devemos lembrar que na formação do Novo Testamento, que os discípulos e os que vieram depois deles não tinham, nem nunca tiveram, preocupação com a cronologia da história de Jesus, e nem queriam registrar tudo sobre sua vida e obra. A eles interessava mais o legado da fé, dos ensinos e dos exemplos de ordem moral. Nós encontramos essa explicação no livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, autoria de Haroldo Dutra Dias. E ele nos informa, abrindo aspas, os historiadores do cristianismo chamam a atenção para o fato de que os evangelhos não são essencialmente obras de história, no sentido atual da palavra. Os evangelistas não pretendiam produzir uma biografia completa, ou mesmo um sumário da vida de Jesus. Ao contrário, escreveram com a finalidade
de transmitir o ensino do Mestre, os fatos principais da sua vida, de modo a legar à posteridade o testemunho da fé. Nesse sentido, é justo considerar que os evangelistas organizaram o material da tradição oral e escrita, de acordo com um propósito redacional. Compilaram e organizaram as narrativas sem se preocuparem, de modo sistemático, com a ordem histórica dos acontecimentos. Fechando aspas, são as palavras, então, de Haroldo Dutra Dias. Bem, os livros que hoje compõem o Novo Testamento, então, são aqueles aceitos pela Igreja Católica. Mas há outra gama de textos não aceitos, chamados de evangelhos apócrifos, que achados históricos têm trazido ao conhecimento e discussão, e quem sabe nós ainda vamos conversar sobre eles. Bom, é de comum acordo entre os historiadores que o primeiro livro do Evangelho a aparecer foi o escrito por Mateus, e o último foi o redigido por João. Agora, quando falamos em livro, devemos ter em mente que não se trata do que hoje conhecemos como livro, pois naquela época todos os escritos eram manuscritos, ou seja, eram escritos à mão. Lembrando que a imprensa só foi implementada no século XV, e lá na Europa. E os evangelistas utilizaram dois materiais principais para os escritos: o papiro e o pergaminho. O papiro, muito utilizado no Antigo Egito, é uma planta aquática. Necessita de uma técnica especial para transformar-se numa superfície lisa de escrita, mas era o mais utilizado porque era o mais fácil de ser produzido. O pergaminho é fabricado a partir da pele de alguns animais e tornou-se de uso geral, principalmente ali a partir do século IV depois de Cristo. E o pergaminho tinha duas vantagens. Ele era muito mais durável e podia receber a escrita dos dois lados. Agora, tanto o papiro quanto o pergaminho eram produzidos em folhas grandes e coladas ou costuradas umas às outras, formando rolos. Os rolos constituíam os livros. Com isso, então, vai surgir uma profissão das mais importantes no mundo antigo, o copista, pois tudo era manuscrito, ou seja, precisava ser copiado à mão. Foi uma fase, praticamente um milênio, até Gutenberg desenvolver a imprensa, em que os copistas muito atuaram, ora fazendo um bom serviço para a divulgação do Evangelho, mas ora servindo como adulteradores dos textos originais. Com o tempo, os originais dos evangelhos foram perdidos. Traduções em outras línguas foram surgindo, e um grande esforço tem sido feito para termos na atualidade um texto o mais fiel possível aos antigos escritos. A divisão em capítulos e versículos não pertence aos originais. Você sabia disso? Eles foram criados entre os séculos 4 e 5 da era cristã, visando facilitar a leitura e o entendimento dos textos. Agora, traduções mal feitas, erros dos copistas e interpolações as mais variadas desfiguraram com o tempo a simplicidade e o sentimento dos livros primitivos, lá dos originais, chegando-se ao cúmulo, na chamada Idade Média, das cópias do Evangelho serem produzidas somente em latim e serem de domínio exclusivo dos sacerdotes católicos, os únicos que podiam ler e interpretar a vida e os ensinos de Jesus. Mas os Espíritos nos informam que, apesar dessa realidade histórica, a essência dos ensinos de Jesus não se perdeu. E essa essência está conosco até hoje. E recomendamos aqui que você leia mais uma obra espírita também importante, além das que nós já citamos, que é o livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, de Hermínio Corrêa de Miranda. E assim, então, ficamos conhecendo
essa história do Evangelho. E para encerrar, mais uma dica de leitura para você, que é o livro Cristianismo e Espiritismo, do nosso Leon Denis. É assim, então, que conhecemos aqui, pelo menos uma parte da história, do surgimento, da criação, de como que o Evangelho foi escrito e chegou até nós. Vamos agora conhecer um desses ensinos do nosso Mestre Jesus? Está na hora de continuarmos aqui a desdobrar, à luz do Espiritismo, o Sermão da Montanha. Enquanto isso, você que está aí acompanhando, pode mandar aí a sua mensagem através do YouTube. Se quiser, pode também fazer uma pergunta. Nós teremos o maior prazer de colocar aqui no ar. Bom, nós reservamos para hoje uma passagem que é muito conhecida, lá do Sermão da Montanha, e que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Eu vou ler e você logo vai reconhecer essa passagem e já vai pensar aí consigo mesmo. Ah, mas é claro, conheço esse ensino do nosso Mestre Jesus. Então, o ensino é o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todos os que pedem, recebem, os que buscam, acham, e a quem bate, se abre. Esse é o ensino de Jesus, que faz parte do Sermão da Montanha, e que vamos apreender, compreender hoje à luz do Espiritismo. E para facilitar essa nossa compreensão, nós vamos utilizar aqui o nosso querido Rodolfo Caligares, esse autor espírita que nos deixou obras muito importantes, ligadas principalmente ao Evangelho, e entre essas obras, aquela que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira, com o mesmo título, ou seja, O Sermão da Montanha. Muito bem, eu vou abrir aspas, que nós vamos utilizar aqui um trecho da fala do nosso Rodolfo Caligares. Diz ele: com essas palavras, ou seja, estas que estão transcritas por Mateus, Jesus exorta-nos à oração e à confiança em Deus, na certeza de que Ele não deixará jamais de atender às nossas necessidades, sejam elas coisas materiais ou espirituais, desde que façamos a nossa parte, diligenciando por obtê-las. Vamos fechar aspas, vamos fazer um comentário acerca destas palavras do nosso Rodolfo Caligares, porque Jesus é muito claro: pedir e dar-se-vos-á. Então, você tem que pedir, você precisa ter esse ato. Buscai e achareis. Portanto, está muito claro aqui que você precisa buscar, você precisa querer, trabalhar. Batei e abrir-se-vos-á. Portanto, não basta apenas esperar que as dádivas celestiais venham até você. Você precisa procurá-las com o seu próprio esforço. Vamos então continuar aqui com o nosso Rodolfo Caligares. Para não deixar a menor dúvida sobre esse ponto, após fazer aquela tríplice referência à solicitude com que devemos conduzir-nos para que o céu nos ajude, o mestre repete-a, afirmando categoricamente que todos os que pedem, recebem, os que buscam, acham, e os que pedem, e a quem bate, se abre. Muitos homens supõem que, sendo Deus onisciente, sabe perfeitamente o do que carecemos e tudo fará por nós sem que precisemos pedir-lhe nada, sem dar-nos a qualquer incômodo. Demonstram, com essa atitude, que não compreenderam as promessas do Evangelho. Primeiramente, a razão do pedir não é informar a Deus do que havemos mister, nem lembrá-lo de algo que, porventura,
tenha esquecido. Por quê? De fato, ele sabe de tudo a nosso respeito e não é de sua natureza fazer-se rogado para derramar-nos as suas bênçãos. E agora, então, vai explicar o nosso Rodolfo Caligares. Com o pedir, confessamos nossa indigência, nossa fraqueza e, com esse ato de humildade e de fé, criamos aquelas condições de receptividade indispensáveis para que a graça divina possa atuar sobre nós, fortalecendo-nos o ânimo, de modo a levarmos a bom termo os nossos empreendimentos, inspirando-nos soluções adequadas aos problemas que nos afligem, assim como infundindo-nos paciência e resignação quando se trata de vencermos uma prova difícil. Portanto, está aqui o nosso Rodolfo Caligares, lembrando que as palavras de Jesus nos remetem ao campo da humildade. Porque é claro que Deus sabe de nós, sabe das nossas necessidades, sabe do que podemos também receber através da sua bondade, da sua misericórdia e da sua justiça. Mas Deus espera que humildemente o procuremos. Também façamos as nossas solicitações e trabalhemos para merecer a sua solicitude, que nunca irá nos faltar. Nós temos na literatura espírita um outro estudo acerca desta passagem. Agora, esse estudo foi realizado por Richard Simonetti, no seu livro A Voz do Monte. E ele vai nos trazer aqui as 3 lições do nosso Mestre Jesus. Vamos, então, ver uma por uma, rapidamente. Ele destaca o pedir e dar-se-vos. E comenta: alguém poderia contestar, asseverando que tem feito solicitações a Deus sem receber atendimento. Quando tal acontece, é que, geralmente, pedimos o que desejamos e Deus nos envia apenas o que nos é necessário. Procedimento perfeitamente lógico. Nenhum pai consciente e justo satisfará as exigências da criança birrenta ou as aspirações inconsequentes do adolescente inquieto. Pelo contrário, dar-lhe-á o que sabe ser bom para ele, embora nem sempre o filho pense assim. E não é mesmo? Pedir nós pedimos, mas nem sempre o que pedimos, nem sempre o que desejamos é o que podemos receber. Porque Deus sabe de nós, mas com certeza, Ele sempre nos dará do que necessitamos. Na sequência, o Richard Simonetti comenta o buscai e achareis, e diz: católicos, protestantes, budistas, maometanos, espíritas, todos procuramos o mesmo nas casas de oração: Deus, no propósito de dar um sentido à existência. E todos recebemos benefícios: conforto, esperança, orientação, cura. Raros, entretanto, atingem o essencial, porque o Senhor nos espera, não nos templos de pedra, mas na intimidade de nosso coração. Indispensável para tanto, acima da mera presença nas igrejas, uma atitude interior de edificação, inspirada em perseverante propósito de autorrenovação. Isso aqui é o nosso Richard Simonetti, nos lembrando que não basta frequentar o centro espírita ou igreja de qualquer outra denominação religiosa. Não basta cumprir religiosamente com suas obrigações. É preciso ter
pureza de coração, de intenções. E aí sim, você busca e vai achar. Comenta então agora o nosso Richard Simonetti, o batei e abrir-se-vos-á. Ele diz: quando procuramos Deus, há uma aspiração maior em nosso coração: sermos felizes. Nossa existência é um eterno bater em portas, à procura da felicidade. As portas se abrem, mas nunca a encontramos. Porque seremos felizes quando formos bons. No entanto, insistimos em procurar a felicidade no lugar errado, em base de satisfação para mesquinhos interesses pessoais. E nos confundimos de tal forma que julgamos encontrá-la nos gabinetes psiquiátricos, nos vícios e ilusões do mundo, ensaiando fórmulas que apenas disfarçam nossa infelicidade. Muito bem, está aí então as colocações do nosso Richard Simonetti, e ele tem toda a razão, que procuramos a felicidade insistentemente, isso é verdade, mas normalmente procuramos no lugar errado, porque procuramos a felicidade na satisfação dos nossos desejos no mundo material, quando a felicidade é um estado de alma, é um estado de consciência na prática do amor ao próximo. Portanto, a colocação de Jesus aqui no Sermão da Montanha, ela é moral e espiritual. Vamos recordá-la. Vamos lá, passando novamente a palavra a Jesus, conforme a transcrição feita por Mateus em seu Evangelho. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Porque todos os que pedem, recebem. Os que buscam, acham. E a quem bate, se abre. E recebemos, achamos e abrimos as portas, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Tanto do ponto de vista das consequências funestas pelo mal praticado, quanto as consequências felizes do bem praticado. Portanto, o que estamos pedindo? O que estamos buscando? Onde estamos batendo? O Espiritismo nos lança uma nova ordem de ideias, de visão sobre a vida, porque entendemos que somos almas imortais, que a morte não existe e que, retornando ao mundo espiritual, vamos responder por aquilo que fizemos nesta encarnação. Será que nos deixamos levar pelas coisas do mundo? Ou será que utilizamos esta encarnação para semear boas coisas, para procurar nos melhorarmos? E aí sim, se estamos procurando a paz, a felicidade, a tranquilidade existencial, talvez possamos então receber. Mas lembrando que aquele que se encontra com o Evangelho é o que está mais apto a dar e, portanto, a atender seus irmãos e irmãs em humanidade. Portanto, precisamos trabalhar sempre. E vamos trabalhar de bem conosco mesmo, porque sabemos que estamos fazendo aquilo que precisamos realizar e que Deus sabe. E que se não for nesta existência, mas no depois da morte, na continuidade da vida do mundo espiritual, haveremos então de encontrar a paz do espírito, a verdadeira felicidade, que não se encontra em nenhum bem material, que não se encontra em nenhuma posição financeira ou social, mas que se encontra fora da caridade, não há salvação. Esse é o estudo, então, que tínhamos reservado para hoje,
de mais um trecho do Sermão da Montanha, essa peça inigualável do nosso Mestre Jesus e que vamos continuar a estudar no nosso próximo programa. Porque agora está na hora de, mais uma vez, como temos feito toda quinta-feira, caminharmos junto com Paulo de Tarso, este grande, talvez o maior mesmo apóstolo do Evangelho. E para isso, nós estamos aqui acompanhando a narrativa feita por Rui Kremer, estou colocando aqui o livro na tela, no livro Paulo, um homem em Cristo, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Eu já expliquei aqui no programa, mas é sempre bom recordarmos para quem está assistindo pela primeira vez que este livro ele teve origem num programa radiofônico que foi desenvolvido pelo Rui Kremer e apresentado durante um longo período na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Emissora, aliás, que existe até hoje e que transmite, divulga o Espiritismo 24 horas no ar, tanto em AM quanto através da internet. Então, basta você fazer a busca aí, Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Muito bem. Depois, por insistência de amigos, Rui Kremer pegou os textos do programa radiofônico, fez, claro, adaptações, adequações, para que aqueles textos feitos para o rádio pudessem, então, ser publicados no formato livro. E aí temos aqui esta obra maravilhosa, Paulo, um homem em Cristo. E nós estamos, então, acompanhando a narrativa de Rui Kremer, que é uma narrativa saborosa, magnífica. Parece que nós estamos viajando com Paulo de Tarso. E estamos já acompanhando Paulo de Tarso em sua terceira viagem de divulgação do Evangelho. E vimos que Paulo de Tarso estava na cidade de Éfeso, na Ásia, junto de João e também Maria. Lembrando que João e Maria de Nazaré viveram até o final de suas vidas em Éfeso. Mas alguns acontecimentos vão fazer com que Paulo de Tarso tenha que redirecionar a sua caminhada, ele que já estava aqui há um bom tempo estacionado em Éfeso. Vamos entender, então, o que aconteceu. Os progressos do Evangelho na província da Ásia eram notórios. Entretanto, a luta não era fácil. Em vários passos das Escrituras, há referências de Paulo às terríveis dificuldades que teve de enfrentar em Éfeso. Fala das muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Isso está narrado por Lucas, no Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19. Refere-se, inclusive, numa expressão enigmática, a uma luta contra as bestas, bem como das tribulações que enfrentou. E isso o próprio Paulo escreveu nas duas cartas aos Coríntios. Na primeira carta, no capítulo 15, versículo 32, e na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8. Em que pesem as dificuldades, Paulo ia permanecendo em Éfeso, até que um dramático incidente veio provocar sua saída prematura da cidade. Éfeso, como centro religioso, tinha intenso comércio ligado às atividades do culto a Ártemis. Estatuetas da deusa, reproduções do Artemísio e uma infindável série de outras lembranças constituíam importante atividade econômica da cidade, sustentadas por inúmeros ourives que trabalhavam artesanalmente a prata, o ouro e as pedras para o suprimento deste florescente e lucrativo comércio. A pregação de Paulo, todavia, mudara os hábitos de muitas pessoas, e os ourives se ressentiam da queda em seus negócios.
Chefiados por certo Demétrio, os artesãos levaram violento protesto junto às autoridades. E, sem esperar delas qualquer solução para o pleito, afirmando que Paulo estava acabando com as mais caras tradições da cidade e tirando o ganha-pão de inúmeros trabalhadores, Demétrio reúne os companheiros e amotina-os. Sabedores que Paulo falaria no teatro, os agitadores pagos pelos artífices começaram a espalhar boatos alarmantes entre os mais crédulos, insinuando que Paulo e os seus seguidores se preparavam para arrombar o Artemísio, a fim de queimar os objetos do culto. Diziam que os incendiários sairiam do teatro para cumprir seus sinistros objetivos. Ao entardecer, já grande e agitada a multidão se concentrava na ágora, e, quando anoiteceu e as luzes se acenderam, para lá se deslocou a massa popular enfurecida, na certeza de encontrar Paulo. Como o apóstolo não se achasse ali, a fúria popular voltou-se contra Gaio e Aristarco, que foram presos. Do teatro, os amotinados seguiram para a tenda de Áquila, mas Paulo também lá não foi encontrado. A oficina foi literalmente destruída e o abnegado casal preso sob a gritaria do populacho. A notícia do motim correu com rapidez, e à medida que avançava a noite, novas pessoas vinham engrossar a mole humana. Recolhido à residência de um amigo da causa cristã, ao que parece, por interferência de Áquila, Paulo teve impulso de ir ao encontro dos agitadores, o que foi impedido, prudentemente, pelos companheiros. Ao longe ouviam-se os gritos: "Grande é a Artemis de Éfeso!" Um certo judeu, de nome Alexandre, pressionado por alguns populares, tentou, inutilmente, apaziguar os ânimos, que só arrefeceram depois de muito tempo, graças à interferência do escrivão da cidade. A multidão dispersou-se e, desta noite, Paulo irá guardar, por muito tempo, amargas recordações. Estes acontecimentos, que certamente constituíram o epílogo de outros contratempos graves, abalaram muito a saúde física e o ânimo de Paulo. Entre mentes, tinham surgido sérios problemas na comunidade de Corinto, que exigiram grandes esforços do apóstolo e lhe provocaram dolorosas preocupações. A primeira carta aos Coríntios refere-se justamente a estas questões. No dia seguinte ao tumulto, Paulo, em companhia de João, visitou a oficina de Áquila, e o valoroso pregador, tão desassombrado e resistente, não pôde conter as abundantes lágrimas. Os golpes vinham de todos os lados. Paulo julgava de seu dever deixar a Jônia, a fim de preservar seus amigos da cólera de seus inimigos. Debalde tentou João demover o ex-rabino. No comovente e longo diálogo entre ambos, que Emmanuel nos confia no livro Paulo e Estevão, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, há uma fala de Paulo que transcrevemos, por ser extraordinária síntese do quanto foi dito até agora. João argumentava com Paulo, insistindo para que este permanecesse em Éfeso. E Paulo, então, responde: talvez estejas enganado. Nasci para uma luta sem tréguas, que deverá prevalecer até o fim dos meus dias. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, errei criminosamente, embora com um sincero desejo de servir a Deus. Fracassei, muito cedo, na esperança de um lar. Tornei-me odiado de todos, até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me
às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos de infância, tive que procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio, regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. E saí às pregações. Peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior, em perfeita comunhão de seu amor. Após descrever o motim provocado por Demétrio, os Atos dos Apóstolos dizem, no primeiro versículo do capítulo 20, e, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Segundo Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão, Paulo ainda demorou-se algum tempo em Éfeso, esforçando por movimentar todos os recursos disponíveis em benefício dos companheiros presos, e só partiu quando os viu libertados. Quando de sua partida, o apóstolo era presa de uma profunda tristeza e suas energias estavam como que desmanteladas. Foi um momento muito difícil. A viagem que vai empreender não se parecerá com as precedentes. Paulo não tinha rumo definido, deixando-se levar pelos acontecimentos e pelos sentimentos. Mais do que nunca, precisava que o Espírito dirigisse seus passos e desse forças à sua alma para o testemunho que se avizinhava. Paulo acreditava haver terminado sua missão na Ásia, embora sentisse angústia ao lembrar-se da comunidade efésia, que organizara com tanto esforço. Que seria dela no futuro? Desejava ir para o Ocidente. Insinuava-se nele a ideia fixa de ir a Roma, capital do Império, e ainda a mais distantes terras ocidentais, a Espanha, se Deus o permitisse. Com alguns companheiros, um deles, certamente Timóteo, Paulo rumou para Troas. Nos termos da carta que enviara por Tito aos Coríntios, Paulo deveria embarcar, em primeiro lugar, para Corinto. Mas eram dolorosas suas incertezas. Os cuidados que tinha pela Acaia tornavam-no hesitante. No último instante, decidiu mudar de itinerário. Não lhe parecia próprio ir a Corinto na disposição em que se encontrava. Não sabia o efeito que sua carta produzira, e isto o deixara inquieto. Decidiu para lá seguir só depois de receber notícias por Tito. Paulo esperava encontrar esse seu dileto auxiliar em Troas, supondo viesse ele por mar, chegando assim antes dele, mas decepcionou-se por não ver confirmada sua suposição. Paulo já havia passado por Troas há cerca de 5 anos, ocasião em que o espírito de um macedônio o chamara à Europa. Troas era uma cidade latina, do tipo de Antioquia da Psídia ou de Filipos. Parece que um certo Carpo o recebeu e hospedou, e, enquanto aguardava Tito,
tinha a oportunidade de lançar as bases de uma eclesia, ou igreja. E parece ter tido grande sucesso, pois já um bom grupo de irmãos levou à praia no momento de partir para a Macedônia. Bem, ficamos por aqui. Nós vamos saber o que vai acontecer com Paulo de Tarso indo para a Macedônia, e se de fato ele foi para Corinto, no próximo programa, próxima quinta-feira. Já fica aqui o convite para você nos acompanhar nesta viagem de Paulo de Tarso, maior apóstolo do Evangelho, a ele, a quem devemos muito, porque foi graças a esse trabalho valoroso de Paulo de Tarso que até os dias de hoje nós temos o cristianismo, nós temos a pureza dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Bem, chegamos à última parte do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. E nesta última parte, nós cedemos a palavra a você que nos acompanha. Você que entra em contato e, com alguma dúvida, nos entrega essa dúvida, faz aí uma pergunta, para que possamos explorar ainda melhor o Evangelho, sempre através dos ensinos do Espiritismo, da visão espírita e mortalista da vida. Bem, e nós recebemos aqui uma pergunta formulada pelo José Augusto, que é da cidade de São Paulo. O José Augusto perguntou: por que os discípulos de Jesus tiveram dificuldade em aceitar que não-judeus podiam se converter diretamente ao cristianismo? Bem, José Augusto, sua pergunta nos leva a fazer elucidações importantes sobre a história dos primeiros tempos do cristianismo. Bem, primeiramente, lembremos aqui que todos os discípulos de Jesus eram judeus, provenientes da região da Galileia. Portanto, todos eles formados nas tradições do judaísmo. Quando Jesus esteve aqui conosco, ensinou as lições que constam do Evangelho, e depois partiu preparando seus discípulos e outros adeptos para continuarem a pregação da Boa Nova, eles, num primeiro momento, consideraram que aquela nova doutrina, a doutrina do caminho, como primeiramente ela foi chamada, para na sequência ser chamada da doutrina cristã, que essa nova doutrina era, assim, uma ramificação do judaísmo. Então, o primeiro pensamento dos apóstolos é que para que você aceitasse Jesus, que tinha sido um judeu, para que você, então, adentrasse ao cristianismo nascente, você precisava primeiro aceitar o judaísmo. Não apenas na sua teoria religiosa, mas também nas suas práticas, entre elas a circuncisão. Nós vamos compreender isso com naturalidade. Afinal de contas, eles eram judeus. Estavam impregnados do judaísmo. Estavam em Jerusalém, a capital do povo de Israel. Sofreu uma influência muito forte de todas as tradições religiosas judaicas. E, num primeiro momento, eles não conseguiram entender que o cristianismo era uma nova doutrina. Não era uma ramificação, um desdobramento do judaísmo. Muito pelo contrário. Eles só vão entender isso com Paulo de Tarso. Que Paulo, que era doutor da lei judaica, foi o primeiro a entender que os ensinos de Jesus nada tinham a ver com o judaísmo. E que, portanto, os não-judeus, ou seja, as outras gentes, daí porque o termo gentios, de qualquer nacionalidade, de qualquer visão religiosa, poderiam sim
ir para o cristianismo, serem adeptos dos ensinos de Jesus, sem terem que passar pelo judaísmo. Por isso, Paulo vai lutar muito para acabar com aquela questão de que, para ser cristão, no mínimo você precisava ser circuncisado, como se fazia entre os judeus. Paulo de Tarso vai vencer essa queda de braço com Pedro, João, Tiago e os demais. Então, paulatinamente, eles foram entendendo que os não-judeus, as outras gentes, não precisavam passar pelo judaísmo, podiam ser adeptos do cristianismo de forma direta. E é por isso, então, que o movimento cristão foi se expandindo pela Ásia e pela Europa de uma maneira considerada pelos romanos como absurda, realmente incrível, como eles nunca tinham visto, como que uma ideia, como que uma religião podia conseguir tantos adeptos em tão pouco tempo. Então, meu caro José Augusto, essa é a explicação do porquê, no início, os discípulos de Jesus não aceitavam as outras gentes dentro do cristianismo, porque consideravam, principalmente Tiago considerava muito isso, que era preciso aceitar o judaísmo primeiro, para que depois se pudesse aceitar Jesus. Mas, felizmente, esse entendimento caiu por terra, porque ele não tinha lógica, e os discípulos logo começaram a entender que o cristianismo, que o evangelho estava além, muito além do judaísmo, e constituía, em verdade, uma nova doutrina. E aí, então, as igrejas cristãs foram sendo fundadas, os grupos cristãos foram surgindo, as cópias dos evangelhos foram se multiplicando, e o cristianismo, lá no ano 325, acaba tomando conta mesmo, oficialmente, do Império Romano, através de um edito do imperador. Então, essa é a história, e é muito bom conhecermos, porque isso, então, nos esclarece e nos enriquece nesse entendimento sobre essa história do cristianismo primitivo, que é muito importante para, então, entendermos a história do cristianismo ao longo da história humana e nos dias atuais. Bem, com isso, chegamos ao final de mais esta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. O programa vai ao ar toda quinta-feira, ao vivo, às 5 da tarde. Mas os vídeos, eles ficam disponibilizados no canal que a Web Rádio Cristo Consolador mantém no YouTube. Então, vai lá no YouTube, você que está agora pegando aí o vídeo na internet, vai lá no canal da Web Rádio Cristo Consolador. E lá nas playlists, você vai ver, lá vai encontrar o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, e estará disponível desde o programa número 1. Então, todos os vídeos para que você possa assistir, possa acompanhar, possa fazer seu comentário e divulgar, porque é importante compartilhar para que a Web Rádio Cristo Consolador cresça cada vez mais e o nosso programa seja cada vez assistido por mais pessoas, Brasil e mundo afora. Muito obrigado pela sua companhia, foi muito bom ter estado com você, rogando que Jesus lhe abençoe, abençoe a todos nós e que possamos estar juntos na nossa próxima edição. Um grande abraço a você e até o próximo encontro.